A Liga Portuguesa já foi palco de grandes clubes que marcaram eras do futebol português, conquistaram títulos e encheram estádios de paixão e glória. No entanto, o futebol é um jogo de altos e baixos, e muitos desses outrora grandes clubes caíram em desgraça, enfrentando dificuldades financeiras e sucessivas descidas de divisão. Sem mais demoras, segue-se Top 10 clubes históricos da Primeira Liga em decadência. Número 10. União de Leiria. A União de Leiria chegou a ser uma presença habitual na Primeira Liga. No início dos anos 2000, contando com jogadores memoráveis como Elton, Derlei ou Nuno Valente, brevemente sob o comando técnico de José Mourinho e outros treinadores emblemáticos, o clube viveu os seus melhores momentos. A União de Leiria chegou a ficar à frente do Benfica no campeonato de 2000-2001 e a disputar uma final da Taça de Portugal em 2003. No entanto, problemas financeiros e má gestão levaram ao declínio, culminando numa descida de divisão em 2012. Nesse mesmo ano, o clube separou-se da SAD e teve que iniciar um longo caminho para regressar às divisões de futebol profissional. Hoje, a União de Leiria parece cada vez mais perto de renascer das cinzas. Encontrando-se no meio da tabela da Segunda Liga, é talvez o clube desta lista em melhor estado atual. Número 9. Paços de Ferreira. Não foi há muito tempo atrás que o Paços de Ferreira surpreendeu o futebol português ao alcançar o terceiro lugar do campeonato, sob a orientação de Paulo Fonseca. Até há 2 anos atrás, os castores tinham marcado presença em 21 de 23 edições da Primeira Divisão. No entanto, nas últimas 2 épocas, o Paços enfrentou várias dificuldades. Desceu à Segunda Liga em 2023 e neste momento parece estar bem mais perto de descer para a Liga 3 do que voltar a ocupar um lugar na Primeira Liga Portuguesa, deixando os adeptos da Mata Real preocupados com o futuro próximo do seu clube. Número 8. Atlético CP. Sendo um dos clubes mais antigos de Lisboa, o Atlético CP já foi uma força no futebol português. Fundado em 1942, o clube teve momentos de destaque logo nos princípios da coletividade. Por 2 vezes alcançaram o pódio do campeonato, em 1944 e 1950, e a final da Taça de Portugal em 1946 e 1948. No entanto, após vários anos de resultados medíocres, o clube desapareceu das divisões principais nos finais da década de 70, tornando-se uma sombra daquilo que havia sido. Hoje, o Atlético CP milita na Liga 3, muito longe do brilho do seu passado no futebol português. Número 7. Varzim. Conhecido pela sua forte ligação à comunidade local, nos anos 80 o Varzim tinha uma equipa respeitada e era uma das deslocações mais melindrosas do campeonato, de especialmente má memória para os adeptos encarnados. Foi de resto conhecido por ter uma das melhores formações do país, de onde vieram internacionais como Hélder Postiga e Bruno Alves. Mas como já é tema nesta lista, os problemas financeiros e de gestão geraram descidas de divisão sucessivas, levando o clube a perder o seu lugar de destaque nas competições nacionais. Hoje, o Varzim luta na Liga 3 para regressar à Primeira Liga com as camisolas de listras pretas. Número 6. Salgueiros. O Salgueiros, um dos clubes mais emblemáticos da cidade do Porto, já foi um dos maiores clubes do norte de Portugal. Fundado em 1911, o clube teve uma história rica, com participações memoráveis na Primeira Divisão durante os anos 80 e 90, e uma base de adeptos extremamente apaixonados. No entanto, dívidas astronómicas e problemas administrativos levaram ao seu declínio e à descida até à 2ª Divisão Distrital do Porto, deixando uma enorme lacuna no coração dos seus adeptos, que hoje veem o Salgueiros renascido, a lutar por chegar de novo aos altos patamares outrora conhecidos. Número 5. Beira-Mar. O Beira-Mar, clube histórico da cidade de Aveiro, já foi um dos clubes mais emblemáticos do país, contando com uma Taça de Portugal no seu palmarés, conquistada em 1999, numa final contra o Campo Maiorense. Pelo clube, passaram jogadores históricos como o inesquecível Fari Faé. O estádio Mário Duarte, no centro da cidade de Aveiro, chegou a ser um dos estádios mais frequentados durante a década de 90. No entanto, a construção do estádio municipal, a quando do Euro 2004, coincidiu com o princípio do declínio do clube aurinegro, que hoje tenta reconstruir-se, ainda longe de voltar à Primeira Divisão. Número 4. Marítimo. Meio da tabela da Segunda Liga está longe de ser a decadência que outros clubes desta liga apresentam. Ainda assim, após quase 40 anos contínuos na Primeira Liga, a terminar na metade superior da tabela classificativa, 2 finais da Taça de Portugal e até uma eliminatória contra a poderosa Juventus dos anos 90, ver o Clube da Madeira no seu estado atual nunca vai deixar de ser chocante. Conhecido pelo seu forte apoio local, o Marítimo vai sempre ser recordado por representar uma das deslocações mais complicadas do campeonato, pesadelo de vários treinadores e jogadores. Ainda assim, os últimos anos não têm sido simpáticos para o Clube Verde Rubro, e os adeptos estão cada vez mais preocupados com a decadência do seu Marítimo.
Número 3. Académica. Nos anos 60, Coimbra era a casa de uma académica demolidora, capaz de desafiar os três grandes e conhecida pela formação de alguns dos maiores nomes do futebol português do século XX. Jogadores como Humberto Coelho, Fernando Gomes e Tony, e muitos outros que passaram pelos escalões jovens do clube estudantil, que atingiu seu período áureo sob o comando técnico de Mário Wilson. No seu palmarés, a Briosa tem 2 taças de Portugal, uma delas a primeira taça de Portugal a ser disputada, no ano de 1939. O clube, fundado por estudantes, já trouxe várias alegrias à cidade universitária. No entanto, problemas financeiros levaram ao seu declínio, deixando os estudantes e o povo de Coimbra com saudades dos dias da glória. Número 2. Belenenses. Fundado pela lenda do futebol português, Artur José Pereira, o Belenenses é um de 2 clubes a vencer o campeonato português sem se chamar Benfica, Porto ou Sporting. O clube foi o primeiro a quebrar o domínio dos três grandes ao conquistar o Campeonato Nacional de 1946. Com uma das histórias futebolísticas mais ricas do país, o Belenenses conquistou 3 taças de Portugal e esteve em constante disputa por vários campeonatos ao longo dos anos 40 e 50, à altura em que era sem sombra de dúvida o quarto grande do futebol português. De boa memória recente é também o período em que a equipa foi orientada por Jorge Jesus, que viu o Belenenses voltar à final da Taça de Portugal e até mesmo a disputar uma eliminatória europeia olhos nos olhos com o intimidante Bayern Munique. Tudo isto torna ainda mais decepcionante a forma como em 2018 o Belenenses foi dividido entre clube e SAD e relegado às últimas divisões da Distrital de Lisboa, dando origem a uma das maiores aberrações do futebol português, conhecida como B-SAD. Para agrado dos adeptos do Restelo, o verdadeiro Belenenses não se conformou e iniciou uma longa caminhada de volta às primeiras divisões do futebol português, enquanto que a B-SAD desapareceu em 2023, como um pesadelo momentâneo. Menções honrosas. Antes de terminarmos a lista, merecem uma menção honrosa outros clubes que passaram pela primeira divisão e caíram num infeliz esquecimento. São eles o Olhanense, o Barreirense e o Fabril Barreiro, também conhecido como CUF. Também o Campo Maiorense, o Leixões e o Tirsense. Número 1. Vitória de Setúbal. O Vitória Futebol Clube, também conhecido como Vitória de Setúbal, é sem dúvida um dos clubes com mais sucesso histórico de Portugal. Entre as suas principais conquistas estão 3 taças de Portugal e a primeira taça da Liga em 2008. Durante as décadas de 60 e 70, o clube viveu as suas melhores épocas, destacando-se no panorama futebolístico nacional e europeu. Muitos não saberão, mas ao comando de José Maria Pedroto, o Vitória chegou a vencer eliminatórias europeias contra colossos como o Liverpool e o Inter de Milão. Nesse tempo, por várias vezes deixou os grandes fora do pódio. Tal como a Académica, foi a casa de vários craques do futebol. Otávio Machado, Jaime Graça e Diamantino são apenas alguns dos variadíssimos nomes que passaram pelo Setúbal. Mas o maior nome de todos, associado ao clube, será sem dúvida o melhor treinador português de sempre, José Mourinho. Apesar dos períodos áureos, o Vitória viria também a enfrentar instabilidade, alternando entre subidas e descidas de divisão. Em 2020, devido a problemas financeiros, e ao não cumprimento dos requisitos de licenciamento, o Vitória de Setúbal foi despromovido administrativamente. Atualmente, o Vitória Futebol Clube compete na 2ª Divisão Distrital de Setúbal, sendo por isso o clube com maior discrepância entre aquilo que hoje é e o que outrora havia sido. Escrevam nos comentários se nos esquecemos de alguém e não se esqueçam de dar gosto, partilhar e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.